Bom dia, a capital paulista amanheceu com sol. A temperatura mínima foi 21 graus e a máxima prevista é de 28. O MAC Notícias começa agora e esses são os destaques de hoje. A verba do governo federal finalmente foi liberada, mas alunos e professores contam como ainda é o dia a dia nas universidades. Eleições para o Conselho Tutelar em São Paulo têm disputa entre igrejas e movimentos progressistas. A Prefeitura de Osasco enviou para a Câmara Municipal o projeto para a implantação do bilhete único na cidade. Os aplicativos de entrega de comida têm se popularizado no estado de São Paulo. A Universidade de Washington realizou e aprovou os primeiros testes do uso da pílula anticoncepcional masculina. Acho que revolucionar o modo como os casais se comportam hoje em dia. O Copom decidiu pela terceira vez no ano cortar a taxa Selic. A decisão vai afetar os investimentos dos brasileiros. A reportagem é de Marlana Zanata. Na última reunião do Copom, no dia 20 de outubro, o comitê decidiu cortar a taxa básica de juros da economia, de 5,5% para 5% ao ano, marcando o menor patamar histórico da Selic. A Selic está no menor nível desde o início da série histórica do Banco Central, em 1986. Em julho de 2015, a taxa básica de juros chegou a 14,25% ao ano e só sofreu reajuste em outubro de 2016, quando atingiu 6,5%. Quando o Copom está aumentando a taxa Selic, significa que ele está querendo mostrar, tanto para os investidores nacionais quanto para os internacionais, que o seu dinheiro aqui no Brasil pode render muito. Ou seja, quando a taxa Selic estava em 14%, significava que você poderia colocar o seu dinheiro aqui no Brasil e sem ter nenhuma dificuldade ele renderia 14%. Hoje, com a taxa em 5%, isso significa que seu dinheiro vai render apenas 5% ao ano. O que isso significa? Você está estimulando cada vez mais as pessoas a investirem o seu dinheiro. A queda da Selic tem incentivado os investidores conservadores a migrarem da renda fixa para a renda variável. Até outubro deste ano, mais de 600 mil investidores entraram na Bolsa de Valores. Aproximadamente 100 mil contas são abertas por mês. País como o nosso, que já teve a Selic a 14,25%, ter uma Selic de 4% ou 4,5% é praticamente uma Selic 2,5%, quase 3 vezes menor que a anterior. Isso afeta muitas coisas, principalmente o cenário dos investimentos, que faz com que as pessoas cada vez mais procurem investimentos de renda variável, como ações, fundos imobiliários e outras oportunidades, do que aquele costume que o brasileiro sempre teve de investir em renda fixa, procurar aquelas rentabilidades que hoje se consideram um sonho, como por exemplo a rentabilidade de 1% ao mês, que hoje praticamente é impossível de ser encontrada. As últimas eleições para o Conselho Tutelar na cidade de São Paulo mobilizaram setores do jogo político. A disputa foi acirrada entre líderes religiosos e movimentos progressistas. Mas afinal, qual a importância do papel do Conselho na cidade? Saiba na reportagem de Carolina Figueiredo. Normalmente pouco comentada, a eleição para os Conselhos Tutelares de São Paulo deste ano acendeu o debate acerca da importância do cargo para a articulação política. Igrejas evangélicas e movimentos progressistas entraram na disputa para ver quem conseguia eleger mais candidatos. Por conta desse movimento, os votantes bateram um número recorde na cidade. No total, 145 mil eleitores compareceram à eleição, número 28% maior que o da última eleição, em 2016. Em uma cidade como São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes, com 9 milhões de eleitores, a tendência cada vez mais é aumentar esse público que está aí participando do processo de escolha, votando e tomando aí uma participação. Ainda falta esse controle social pós o processo de eleição, né? A gente acompanhar as decisões do Conselho, acompanhar, fiscalizar quando ele tem a questão da prestação de conta, que pouquíssimos fazem, por exemplo, todo ano sobre as suas atividades e participações, mas a gente enxerga esse aumento da participação popular, isso é muito importante. Os conselheiros tutelares têm mandatos de 4 anos e recebem um salário de cerca de R$ 2.800. Foram eleitos 5 conselheiros para cada um dos 52 conselhos da cidade. O voto para os conselhos não são obrigatórios, mas para votar bastava ser maior de idade e ter o título regular.
Criados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente nos anos 90, os conselhos tutelares são órgãos autônomos responsáveis pelo recebimento de denúncias de violações de direitos de menores e pela notificação ao Ministério Público ou ao Sistema Judiciário. São os conselheiros que devem zelar pela integridade de crianças e adolescentes nos 52 conselhos da cidade. Nós, conselheiros tutelares, o Conselho Tutelar, eu digo, para facilitar e exemplificar, eu digo que é o PROCON da criança e do adolescente. Tem uma política pública que não está sendo efetivada, que não está sendo garantida? Vem aqui. Em vários bairros da cidade, candidatos denunciaram prática de boca de urna e patrocínio de igrejas, que chegaram a alugar ônibus para levar os fiéis até os locais de votação. Dezenas de igrejas tentaram eleger representantes. Segundo o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, todas as denúncias serão apuradas. E tivemos mais de 600 denúncias aí que foram analisadas todas pela comissão. E aí você tem todo esse tipo de movimentação. Tem assim, hoje a gente vive, e aí eu não sei se é felizmente ou infelizmente, mas a gente vive sim uma dominação de determinados setores da sociedade, sejam por grupos neopentecostais ou grupos também políticos, que querem dominar o Conselho Tutelar não para discutir política de criança e adolescente, mas fazer a extensão do seu gabinete lá do vereador que representa, do seu deputado, fazer dali um espaço daquele culto religioso que ele presta, né? Então, usufrui daquele espaço de conselho, mas não para fazer a atribuição que está no estatuto, que é zelar pelo cumprimento dos direitos da. Alguns cidadãos não respeitam o meio ambiente e dificultam a diminuição dos impactos ambientais ao planeta. Confira na reportagem de Natália Peixoto. O conceito de cidadania engloba diversos fatores. Se colocarmos no Google o que é cidadania, vamos obter como principal resultado que é o exercício dos direitos e deveres sociais, civis e políticos estabelecidos na Constituição de um país. Os recentes desastres ambientais que aconteceram no nosso país são decorrentes de uma série de descasos, tanto da parte governamental quanto da parte do cidadão. Por que você acha que as pessoas não praticam mais tais atos? Não pratica mais tais atos porque todo mundo pensa em si próprio e não pensa na natureza, naquilo que vocês querem que tenha realmente. Natureza verde, sem vandalismo na rua. E o que a gente vê atualmente é isso. O Brasil é o melhor país do mundo, mas nos outros países você vê limpeza, você vê que as pessoas dão valor à natureza, às plantas, às flores, a tudo. Aqui, isto aqui para ninguém tem valor. Jogam lixo na rua, em qualquer lugar, não dão valor. Os deveres básicos que devem ser exercidos muitas vezes são deixados de lado. Às vezes parece impossível manter limpo o ambiente em que frequentamos. É cada vez mais comum encontrarmos dezenas de bitucas de cigarros espalhadas pela rua. O que você faz para diminuir tais impactos? Eu faço sim. Quando passo na rua e vejo coisas erradas, pego e jogo no lixo. O cocô na rua dos cachorros, que muitas vezes eu já peguei e tirei sacolas e pegar para jogar no lixo. A educação das pessoas deixa muito a desejar. Não podemos englobar todo mundo, mas de 1000 pessoas, de repente você tira 5 que têm consciência de não jogar as coisas na rua. Mesmo com o lixo do outro lado da rua, as pessoas insistem em jogar plásticos no chão. Inúmeros deles são usados diariamente e descartar de forma correta é algo essencial para o planeta. O governo federal liberou as verbas contingenciadas das universidades públicas. Mas será que elas conseguiram equilibrar as contas? A reportagem é de Bruno Andrade. O governo federal liberou no final de outubro um total de 2,4 bilhões de reais para o orçamento das universidades. A medida veio após o contingenciamento ocorrido em abril deste ano. Mas, segundo professores, mesmo após a liberação feita pelo ministro, muitas universidades ainda não sentiram o retorno do dinheiro. Sentir o impacto não deu tempo de sentir ainda, até mesmo porque a verba não chegou totalmente para as universidades, né? Ele falou que liberou, mas não chegou de uma vez, ela está chegando aos poucos. Por causa do contingenciamento ocorrido em abril, a CAPES cortou um total de 11.800 bolsas, enquanto a CNPq cortou um total de 84 mil bolsas, somando juntas 95 mil bolsas. O Brasil é o 13º país do mundo em pesquisa acadêmica, ficando atrás de países como Estados Unidos e Índia, e à frente de Holanda e Suécia. Para piorar a situação, a verba cortada foi além da pesquisa. Com isso, algumas universidades chegaram a economizar para pagar contas básicas, como água e luz.
Foram feitas várias ações no sentido de tentar economizar água, energia, já que a verba para o custeio desse tipo de coisa estava comprometida. Então, ações de desligar o projetor após algum tempo sem ser mexido no mouse ou no teclado, luzes de banheiro sem ficar todo o tempo aceso. Além do mais, estudantes ficaram apreensivos com a possibilidade do fechamento das universidades. Dar prosseguimento às atividades acadêmicas, como, no meu caso, realizar o meu TCC, já que eu tinha iniciado e havia uma angústia em saber de que talvez não valesse a pena estar dando prosseguimento no meu projeto, em estar indo a campo, porque talvez não iria adiantar, uma vez que poderia ser que no fim do ano a Unifesp parasse de funcionar ou até mesmo antes. Como a verba ainda não chegou, as universidades estão sob alerta. Para aulas práticas faltam reagentes, muitas vezes os docentes eles têm que tirar dos seus próprios laboratórios de pesquisa, projetos de pesquisa para poder não deixar de dar aula, né? Às vezes falta papel para impressão, né? O que eu acho um absurdo, porque eu acho que uma universidade faltar papel seria o caos, né? Mas se continuar desse jeito, logo logo a gente vai parar, né? Principalmente as aulas práticas. Higienópolis, bairro nobre da região central de São Paulo, virou alvo de constantes assaltos. 2 adolescentes da gangue de meninas foram detidas. Elas atacavam estudantes para roubar celulares e dinheiro. Vamos agora ao vivo com a repórter Maísa Costa para saber as últimas notícias e como anda esse caso. Bom dia, Maísa! Bom dia, Thaís. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos que nos assistem. Recebemos uma denúncia sobre 2 adolescentes que estariam praticando roubos na região da Avenida Higienópolis. Imagens de uma câmera de segurança registradas no dia 3 de outubro, às 13 horas, mostram a dupla tentando assaltar uma garota na Avenida Higienópolis, altura do número 983, próximo ao Colégio Nossa Senhora de Sion. A adolescente que sofreu a tentativa de assalto usava o uniforme da escola. O vídeo causou indignação nas redes sociais. Em um grupo do bairro Higienópolis, pais de alunos da região fizeram diversos comentários, alertando outras famílias sobre a insegurança no bairro. Elas se auto-intitulam componentes de uma gangue chamada Norvac e praticavam roubo nesta região desde 2018. Normalmente, os atos eram praticados com agressão e ameaças contra outras adolescentes que estavam saindo da escola. As meninas foram identificadas e apreendidas. A Vara da Infância confirmou o recolhimento das 2 infratoras. Os 3 distritos policiais que atendem a região são o 3º DP Campos Elíseos, o 4º DP Consolação e o 70º DP da Santa Cecília. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, em 2019, a soma de ocorrências de furtos e roubos registrados nesses DPs entre os meses de janeiro e setembro aumentaram 15% em relação quando comparado ao mesmo período do ano passado. Em nota, a Secretaria afirmou que segue trabalhando para diminuir o índice de criminalidade na região. Maísa Costa para o MAC Notícias. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos vem causando diversos problemas a seus usuários nas mais diversas localidades e linhas. Seja na ida ou na volta para casa, os usuários enfrentam um serviço de baixa qualidade prestado no sistema ferroviário. Confira o flagra de Eduarda Ramos. Caos na CPTM. Diariamente, moradores das mais diversas regiões de São Paulo enfrentam diversos incômodos e dificuldades no sistema paulistano de trens metropolitanos. Na Estação Brás, os vagões se encontram sujos de comida, além de diversos vendedores ambulantes trabalharem entre os vagões. A baldeação para o metrô na Estação Luz é superlotada quando usuários da linha Coral e Rubi desembarcam ao mesmo tempo pela manhã, atrasando o trajeto do trabalhador. Além disso, há maior intervalo entre trens na volta para casa sentido estudantes, em uma operação que deveria estar em seu estado normal. E veja a seguir, a mobilidade urbana em Osasco sofre com a falta de integração entre os ônibus municipais e os trens da CPTM. E veja também...
Os aplicativos de entrega de comida têm se popularizado no estado de São Paulo. Você sabe de onde surgiu a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só aspirina não, muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. A mobilidade urbana em Osasco sofre com a falta de integração entre os ônibus municipais e os trens da CPTM. Existe um projeto para a implantação do bilhete único na cidade, porém ainda necessita de aprovação da Câmara Municipal. Enquanto isso, os usuários do sistema sofrem com alto preço e com a dependência de um sistema que não oferece vantagens no deslocamento. Confira na reportagem de Douglas Porto. Tramita na Câmara Municipal de Osasco um projeto para a implantação do bilhete único na cidade. Se for aprovado, a partir de dezembro, o bilhete disponibilizará 1 hora em dias úteis para os passageiros embarcarem em 2 ônibus municipais, pagando apenas uma passagem. No fim de semana, o tempo sobe para 2 horas. No futuro, poderá também atender à integração com os trens da CPTM, que possui 5 estações na cidade. Hoje, no sistema de transportes osasquense, o passageiro tem de pagar o valor integral da passagem em todos os ônibus que utilizar. O bilhete eletrônico municipal, cartão que funciona atualmente na cidade, serve apenas para a bilhetagem eletrônica e não oferece nenhuma vantagem para o usuário, como a sonhada integração com os trilhos. Com os custos elevados, trabalhadores como o técnico de segurança do trabalho, Miquéias Dias, acabam passando por empecilhos com seus empregadores. Aí eles perguntaram, tem alguma integração? Eu falei que não. Nisso eles falaram assim, olha, a empresa utiliza o site Rotas, que faz um cálculo com valor de R$ 17,60 por pessoa. Se exceder esse valor, não tem como a gente estar ficando com você, porque a gente dá prioridade para quem consegue fazer integração, porque o custo é menos. Segundo informações da Prefeitura, serão investidos anualmente cerca de R$ 9 milhões em subsídio para garantir a integração do bilhete único. Apenas serão contempladas as categorias comum e escolar, deixando o vale transporte do trabalhador de fora, com a justificativa de que o valor já é pago pelos empregadores e não tem impacto na realidade financeira dos cidadãos. Então, falando sobre os benefícios da integração tarifária em relação ao uso do transporte público urbano, primeiro que ela não é só interessante e boa para os usuários, ela é uma obrigação a partir da Lei da Política Nacional da Mobilidade Urbana, que foi sancionada em 2012, a integração tarifária é obrigatória. Então, os municípios vão ter que correr atrás disso para ter que fazer, né? Quando o trabalhador é registrado, né, pela CLT, ele tem o Vale Transporte, mas e quando ele não é? Que é uma grande parte das pessoas trabalham e não tem Vale Transporte. Então, arcar com esse valor 2, 3 vezes, dependendo do número de conduções, fica pesado, né? Os aplicativos de entrega de comida se popularizaram entre os paulistanos nos últimos anos. A atividade gera bons resultados econômicos e agita o setor alimentício. No entanto, os entregadores sentem a falta de legislações trabalhistas. Confira na reportagem de Lucas Caspirro. Os aplicativos de entrega de comida rápida têm se popularizado nos últimos anos em São Paulo. A empresa líder no segmento recebeu em setembro deste ano mais de 21 milhões de pedidos, o que representa um aumento de 1,5 milhão em comparação ao mês anterior. Eu acho que é bem bacana as opções, né, que eles têm. Como eu sou vegetariana, é muito mais fácil para mim achar alguma coisa no aplicativo, ter essa facilidade deles me entregando em casa e sair da mesmice, sabe? Você encontra de tudo na versão que eu posso comer. Com o crescimento do mercado de entregas online,
as empresas comemoram os bons resultados. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o setor movimentou mais de 11 bilhões em 2018, com projeção para mais de 1 bilhão somente em 2019. Há 7 anos, nos principais aplicativos de entrega de comida, o gerente de restaurante, Jonathan de Souza, explica como os pedidos por aplicativo contribuem para um aumento exponencial no lucro dos restaurantes. Sem Uber Eats ou iFood, a gente não venderia, vamos supor, 13 a 14 mil por mês. Por mês não, por dia. Por causa que só eles dão a diferença de 1.000, 2.000 no dia. Embora as novas tecnologias estejam trazendo os bons resultados econômicos, fatores como o desemprego e a terceirização do trabalho trazem riscos aos entregadores. Emerson Rodrigues, que faz entregas há mais de 6 anos e começou a realizar entregas por aplicativos há 8 meses, relata sua experiência. Não é para qualquer pessoa não, isso daqui. Isso aqui é para quem está necessitado mesmo, não consegue arrumar um serviço ou qualquer outra coisa. Eu já estou acostumado, porque eu já trabalhei com um office boy, então para mim isso aqui é como se fosse mais um serviço. Mas para quem não está acostumado, isso aqui é como se fosse é uma coisa bem difícil, bem pesada, puxada, particularmente para vocês. Tipo assim, você não está acostumado. Se você for trabalhar nisso, 1 semana, 2 dias, você não está... Não vou mais trabalhar com isso, que isso é serviço para louco. Apesar dos aplicativos de entrega de comida serem uma fonte de renda para os trabalhadores desempregados, ainda falta muito para ser algo correto. Como os entregadores não possuem vínculo empregatício, as empresas não cumprem as leis trabalhistas e acabam por deixá-los em situação de vulnerabilidade, por não oferecer nenhum tipo de seguro, como de saúde ou uma renda fixa. O pagamento nesses apps é feito por entrega e obriga os subordinados a trabalharem até a exaustão física para conseguirem uma renda mínima. O Brasil é considerado o país mais sedentário da América Latina, mas pequenos hábitos podem mudar essa realidade. Em algumas praças de São Paulo, aparelhos de exercícios são disponibilizados gratuitamente para os frequentadores. Essas opções são mais práticas e acessíveis. Com a chegada do verão, as academias lotam, mas os exercícios ao ar livre também se tornam populares. A Praça Buenos Aires, no bairro Higienópolis, conta com aparelhos de ginástica, como o simulador de corrida e o puxador. Esses aparelhos permitem trabalhar músculos diferentes do corpo e ajudam os frequentadores a conquistar um corpo saudável. Eles também são ótimas opções para idosos, por serem leves e fáceis de usar. O sarampo voltou com tudo em São Paulo. E mesmo com campanhas intensas de vacinação promovidas pela Secretaria Estadual da Saúde e pela Prefeitura da capital paulista, o número de pessoas com a doença só aumenta. O estado de São Paulo vive um surto de sarampo, doença que parecia já estar erradicada no país. E mesmo com uma campanha prolongada e multirões, inclusive em terminais de ônibus e estações de trem e metrô, a participação popular ainda está abaixo do esperado. Nesse posto de saúde localizado na região central, onde a procura deveria ser alta, por exemplo, acontece exatamente o contrário. Há várias cadeiras vazias e enfermeiros ficam a maior parte do tempo desocupados. Além disso, apesar da placa chamativa do lado de fora, dentro do local há poucas informações sobre a aplicação da vacina e o horário em que ela é realizada todos os dias. Preocupada com esse grave quadro, a Secretaria Estadual da Saúde promoveu uma segunda campanha. A primeira fase aconteceu no mês de outubro e contemplou as crianças a partir de 6 meses e menos de 5 anos. Uma segunda fase da campanha está programada para acontecer entre 18 e 30 de novembro, só que agora focada no público jovem. As grandes filas do transporte público têm feito a população perder tempo no caminho para o trabalho. A repórter Maísa Costa traz mais informações sobre as filas do metrô e da CPTM. Apesar das tentativas de melhoramento, as pessoas que utilizam o transporte público continuam enfrentando filas enormes, principalmente durante o horário de pico. As estações de trem e metrô são as mais atingidas e a situação se agrava quando as linhas atuam com velocidade reduzida, devido à aglomeração de usuários. Em nota, o metrô e a CPTM afirmam que neste ano os números de paralisações nas vias diminuíram 10% em relação a 2018
e que mais carros de trens são utilizados nos horários de maior demanda. Uma das questões sociais mais urgentes a ser discutida é a situação de pessoas que moram na rua. Com a ausência de um projeto de lei para embasar políticas públicas que atendam essa população, o número de pessoas em situação de rua tende a crescer a cada ano. Em 3 anos, o número de pessoas abordadas como moradores de rua na cidade de São Paulo quase dobrou. O cálculo oficial de moradores sem teto da cidade está defasado, uma vez que é feito a cada 4 anos pela Prefeitura, por meio da contratação de um censo específico. De acordo com a Secretaria de Assistência Social, o próximo censo ainda está em fase inicial de licitação e não há prazo para sua conclusão. Estima-se que haja cerca de 32.600 moradores de rua, mais do que o dobro calculado em 2015 pela Prefeitura. São Paulo é a cidade mais populosa do país e a que mais existem expressões artísticas. A Avenida Paulista é o principal palco para artistas que estão no início da carreira e querem mostrar o seu trabalho ao público. No ano de 2011, artistas de rua puderam começar a se apresentar legalmente na Avenida Paulista. 4 anos depois, em 2015, a avenida passou a ser fechada aos domingos, e isso contribuiu para diversos artistas começarem a se apresentar no local. Não existe gênero ou estilo de apresentação definida. A cada metro você pode encontrar diversas expressões artísticas, que tendem a crescer cada vez mais nos quase 3 quilômetros de uma das avenidas mais movimentadas do país. E no próximo bloco você vai saber sobre uma instituição que usa a dança como terapia para portadores de síndrome de Down. E veja também... A Universidade de Washington realizou e aprovou os primeiros testes do uso da pílula anticoncepcional masculina. Acho que revolucionar o modo como os casais se comportam hoje em dia. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto, porque aqui você sempre encontra educação de qualidade, do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Acesse o nosso site. Mackenzie. Não é de hoje que se fala sobre os efeitos negativos do uso da pílula anticoncepcional feminina a longo prazo. Mas e os homens? Como eles podem ajudar as parceiras na contracepção? Os primeiros testes em humanos da pílula anticoncepcional masculina foram realizados e aprovados nos Estados Unidos. A Universidade de Washington, nos Estados Unidos, publicou que os primeiros testes em humanos com anticoncepcional masculino foram aprovados. Isso mesmo, você não ouviu errado. Mas será que essa moda pega aqui no Brasil? Usaria. Eu acho legal dividir a responsabilidade com a mulher. Eu acho que se a mulher toma tudo, acho que o homem também poderia, não vejo problema. Com certeza, eu acho que é uma responsabilidade que ambos têm que ter, e não só a mulher que tem que se cuidar. Eu acho bom, porque a gente usar fica um pouco complicado, né? Aí ele usando é bom que divide com a gente também. O grupo de cientistas prevê que daqui 10 anos o medicamento estará no mercado e será comercializado como 11-beta-MTDC. O teste foi realizado com 30 homens, dos quais 22 relataram efeitos colaterais, como acne, dores de cabeça, fadiga, disfunção erétil e ganho de peso. Dados do Congresso Brasileiro de Ciências da Saúde indicam que no país a pílula anticoncepcional feminina, identificada como diária no gráfico, é a segunda mais utilizada em relação a outros métodos. Porém, o anticoncepcional feminino traz efeitos colaterais ou não pode ser usado por todas as mulheres. A pílula ou uma injeção anticoncepcional masculina iria, acho que, revolucionar o modo como os casais se comportam hoje em dia. E o planejamento familiar, sim, deveria ser uma obrigação dos dois e não só da mulher. Mas o objetivo, da contracepção masculina é a gente diminuir a contagem de espermatozoides. O ozônio liberado pelos automóveis é prejudicial à saúde.
Vamos agora saber onde esse gás está mais acumulado. Fique agora com a repórter Mariana Oliveira. Hoje estou no Parque Buenos Aires, localizado na região de Gianópolis. Diariamente, centenas de pessoas passam por aqui, sendo elas para praticar exercícios, passear com seus pets e até mesmo para fugir da rotina agitada da metrópole. O que muitas dessas pessoas não sabem é a grande quantidade de ozônio que aqui acumula. Você sabe os riscos que a quantidade de ozônio em excesso pode causar à nossa saúde? Não faço a mínima. Tenho a mínima noção. Eu gostaria de saber. Não, desconheço. Não sabe de nada? Só sei da camada de ozônio. Quer dizer, sei pelo nome, né? Só isso. O gás que é solto por automóveis, o ozônio, prejudica nossas vias respiratórias, principalmente de crianças, idosos e moradores de rua. Que horas você costuma vir ao parque? Final da tarde, né? Entre 5 e 6 horas. Eu venho à tarde porque eu trabalho, então a partir da tarde para mim é melhor. Como eu sou passeadora de cachorrinhos, eu sempre venho ou depois do almoço, que é logo depois do almoço não, mas umas 3 horas, e entre esse horário, assim, que é final da tarde. Evitar exposição entre as 10 da manhã e as 4 da tarde é uma ótima opção. Nesse horário, o gás apresenta mais intensidade. Checar as condições do ar para que não afete a respiração é essencial. Mais de 270 mil brasileiros são portadores de síndrome de Down. Porém, trabalhar com alguma atividade diferenciada pode trazer a autoestima e a confiança para essas pessoas. Foi assistindo a novela Páginas da Vida, produzida pela Rede Globo, que Olga e Rolf Koss se encantaram pela personagem Clara, que é portadora de síndrome de Down. E em 2007 fundaram o Instituto Olga Koss. A gente trabalha com inclusão em todas as faces das artes, né? Então, pintura, escultura, fotografia, dança, música e demais objetos de arte que a gente possa fazer. A gente está sempre presente, porque o nosso grande objetivo é trabalhar com a inclusão, é incluir esses cidadãos que estão meio largados. Então eu acho que o projeto está tendo um bom resultado. Dança que se dança foi o último evento que o Instituto promoveu. Ele aconteceu no auditório Oscar Niemeyer, localizado no Parque Ibirapuera, e contou com o apoio do Itaú Cultural. Entre crianças e adultos, ao todo foram 80 participantes que se entregaram de corpo e alma no projeto. Eu vi cada limite tem alguma coisa que pode ser capaz de mostrar. Isso que eles fez. Foi mó legal. Cerca de 270 mil pessoas possuem a condição e os projetos propostos pelo Instituto fazem com que essas crianças e adultos desenvolvam sua autoestima e possam se sentir melhor acolhidos na sociedade. Ele era mais tímido, ficava mais inseguro, ele aprendeu a ter mais conhecimento do próprio corpo, dos movimentos. Pelo site do Instituto Olga Koss, você pode fazer doações a partir de R$20 ou então contribuir pela Lei do Incentivo à Cultura. Declarando os impostos de renda, você pode destinar parte dos valores para os programas sociais, culturais e esportivos. Alô, Mackenzie! Faltando mais de um mês para o Natal, as decorações da época já começam a estampar as lojas na movimentada Rua 25 de Março do centro de São Paulo. Vamos conversar com a repórter Thaís Paiva sobre como está a situação. Bom dia, Thaís. Bom dia, Mariana. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos que nos assistem. O movimento já está intenso na Rua 25 de Março. Faltando um mês para o Natal, as grandes filas das lojas de decorações já começaram. Muitos clientes preferem comprar com antecedência para fugir dos altos preços do fim do ano. Porém, está sendo analisada uma queda nas vendas e as margens de lucro dos estabelecimentos estão cada vez menores, causando o aumento dos preços. As pessoas continuam lotando as lojas, porém gastando menos. E é esperado que este ano não seja diferente. Thaís Paiva para o MAC Notícias. O MAC Notícias fica por aqui. Um bom dia. Um bom dia, mas antes fique com a crônica da jornalista Vitória Bersot. O tempo todo. Está nas mãos todo o tempo todo. O celular já faz parte do corpo humano. Está em todos os momentos e em todos os lugares. Na espera pelo trem, na hora da sobremesa, no metrô. É raro encontrar alguém que troca a tecnologia por um livro.
lado a lado, perto e longe ao mesmo tempo, cada um no seu mundo particular. Trancafiados, trocam o físico pelo digital e perdem a chance de aproveitar os pequenos momentos da vida, que se tornam preciosos pela sua grandeza camuflada.